tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Sabe por que eu li esse versículo? A cara de susto dele. Então, eu não sei se eu expresso minha opinião. Não? Pastores reformados não sabem. Vocês sabem que salmo é esse? Eu tô ainda parado na mudança. Minha cabeça eu não entendi por que. Mas que salmo que é? E o sim? Então, eu senti muita falta. Não tem disso. sim. Eu sou Sim, meus irmãos, porque esse é o Salmo 150 e nós estamos no Telescópio 150. Ai, nossa. Edição comemorativa. Entendi. De colecionador. Ele guardou toda essa informação pra esse momento. Pensei que era a última chance, né? Porque a partir do 151 não tem mais nada. Meu de Deus, salmo, né? não, mas a gente é muito conservador, né? Você percebeu? Mas então vamos lá, então. Quer fazer de novo? Não, essa que é a graça. É a cara. Não dá pra ver desse jeito. Não dá pra ver a cara de ué. Eu vou pedir pro Cadê Jonathan o botar sim? na edição aquele... Ué, o que aconteceu? Sim, estamos no Telescópio 150. Que aventura, né? Chegar no 150. Chegamos nesse número maravilhoso. Vou E até hoje, escrever aqui, 150. num programa diferente, porque hoje nós vamos conversar sobre um filme premiado no Oscar desse ano de 2025. Nosso Senhor, o filme que ganhou o prêmio de roteiro adaptado, Conclave, dirigido pelo diretor Edward Berger, inspirado num livro homônimo e que conta a história do conclave, né, do processo de sucessão papal. E antes da gente começar a conversar, eu quero a impressão inicial aí, meus amigos. Nós assistimos o filme, vocês gostaram do conclave? Nota de 0 a 10. Eu dou... Você que é cinéfilo, você que conhece... Cara, eu daria 10 porque ele se propôs. Eu não tenho o que tirar, não. Eu acho que ele foi um bom filme. Assim, pro que ele é, a proposta dele, né? Ele é um livro e ganha um prêmio de roteiro adaptado, pronto, já bem feito. Fechou aí, foi bem feito. Segundo, ele se propõe a falar sobre a sucessão papal, que já não é uma coisa super fácil de você traduzir num... Quando você vê a premissa, você fala, puta filme chato, um monte de cara de chapéu engraçado. E no voltando. mesmo lugar, andando no Vaticano pra lá e pra cá, de van e guarda-chuvinha branco. Então, assim, você fala, cara, é um negócio que vai ser muito chato, né? Eu já vi filmes com uma proposta muito mais interessante que foi chato pra caramba. A proposta é um negócio assim, cara, sucessão papal, um monte de cardeal junto por dias tentando escolher o próximo papa. Vai ser chato. E não, ele consegue, os diálogos são lindos. Assim, as falas, né? O texto do... Eu até falei com o Nani que eu comecei lendo o texto dele, né? Depois que eu fui ver o filme. Eu li o primeiro texto, depois eu fui ver o filme. E aí, isso me chamou muita atenção, porque, cara, muito bem trabalhado, muito bem construído. Porque, pra mim, o filme que os diálogos prendem você já é um filme que, pra mim, ganhou meu coração. Não precisa de muita pirueta pra te CGI, prender. de ação, ele me prendeu pelo diálogo. Então, cara, eu não consigo dar menos que 10 pra ele, pensando no que a proposta dele. Você, Lucão, gostou? Não, eu concordo, gostei pra caramba. E gosto, além de todas essas coisas que o Rodrigo falou, a parte de toda a parte de fotografia, de imagem dele ficou muito bonito. Tipo, muito bem trabalhado, assim. Ficou coisa linda. E, além disso, tem essa questão de ser um assunto em tese chato, mas que também tinha muita dúvida do público, né? De como é que esse negócio acontecia do lado de dentro. E aí eles conseguiram que é uma retratar. representação, né? Porque a gente ainda não sabe. Não sabe ainda, né? Sim, tem... Com certeza bate algumas coisas ali, mas... Então, mas só de ter uma reação negativa de, as pessoas não podiam saber de algumas coisas, que tal, isso já é interessante. Uma outra coisa que eu achei legal foi que aquilo que ele traz de cenas... Bom, a gente vai falar disso ao longo do caminho, mas é tudo muito sutil, é tudo muito sugestivo. Tanto as questões políticas internas, quanto as conversas. Deixa uma série de coisas em volta do que tá rolando ali de forma objetiva. Isso eu achei bem bonito também. É tudo muito sutil, assim. Você tem que ficar atento pra pegar uma série de coisas. Eu achei o filme muito bom. Pra quem não viu o filme, é um filme muito recente, né? Então talvez você não tenha visto. A gente vai falar do filme, vai ter spoilers. Então estamos sendo éticos aqui. É bom avisar mesmo. Se você não viu e não quer tomar um spoiler, o filme é até curto, 2 horas de filme. Não é um filme muito longo, dá pra assistir bem tranquilo. E se você não quer tomar spoiler, para por aqui e volta depois. Mas se você assistiu ou se você não se importa, a gente vai... É uma zona livre de... assistir. Ou se você não vai assistir, mas gosta da nossa personalidade cativante, você pode continuar escutando. Eu vou propor, como eu sou
cardeal Lawrence lá, que organiza todo... É o decano. o decano da parada. Eu vou propor que a primeira fala que pra mim impactou num negócio de falar eita pleura, foi na hora que o decano Lawrence, que é o responsável pelo processo, né, de sucessão, o filme começa com o Papa morrendo, e eles fazendo a extrema-unção dele lá, mas depois começa o filme e aí chega na hora que os cardeais já estão reunidos lá no Vaticano para iniciar o processo, né? Uma primeira observação muito maneira é que esse processo da Igreja Católica já tem mais de 1 milênio, e como as coisas mudam, né? Hoje, tipo, os caras preparando janela porque tem escuta telescópica, cara, não sei o quê. Eu fiquei impressionado com Papa, os cardeal tendo que ser revistado porque não pode entrar com celular. Não sei o que. Eu falo, pô, os caras não confiam nem nos cardeais, né? Não dá pra confiar nem no... Mas a primeira fala que foi impactante na questão da igreja mesmo, assim, da nossa proposta, foi o sermão do decano. Na hora que ele vai reunir para começar o processo lá. E aí eu vou ler aqui a fala dele, que eu acho que é um bom ponto de partida para nossa reflexão, né? A proposta nossa, mais do que falar do filme, é falar das coisas que eles fizeram a gente pensar, né? Ele começa a fazer a pregação dele e em determinado momento ele para e fala para os amigos dele assim: deixe-me falar do coração por um momento. São Paulo disse: estejam sujeitos uns aos outros por reverência a Cristo. Para trabalharmos juntos e para crescermos juntos, precisamos ser tolerantes. Nenhuma pessoa ou facção buscando dominar outra. E falando aos Efésios, que eram, claro, uma mistura de judeus e gentios, Paulo nos relembra que o presente de Deus para a igreja é a diversidade. É esta diversidade, esta variedade de pessoas e visões que dá à nossa igreja a sua força. E no decorrer de vários anos, a serviço da Nossa Senhora Mãe da Igreja, deixe-me dizer-lhes, há um pecado, que vinha a temer mais do que todos os outros. Certeza. A certeza é a maior inimiga da unidade. A certeza é a inimiga mortal da tolerância. Mesmo Cristo não estava seguro no final. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele declarou em sua agonia na 9ª hora na cruz. Nossa fé é algo vivo, exatamente por caminhar de mãos dadas com a dúvida. Se houvesse apenas certeza, não haveria dúvida, não haveria mistério e, portanto, nenhuma necessidade de fé. Vamos rezar a Deus que nos garanta um Papa que duvide e deixemo-lo nos garantir um Papa que peque e peça perdão e prosseguir em frente. Aí, pra mim, eu falei, eita bichão. Mas vocês concordam com essa pregação aqui? O que vocês observaram quando estavam assistindo? Qual foi o sentimento? Eu não só concordo, como eu queria muito conhecer o cara que fez esse texto, porque baita pregação, né, mano? Que pregação sensacional, é muito louco. E assim, as coisas que as palavras que ele puxa, né, na pregação dele, né? Intolerância, tolerância, unidade, diversidade, força da igreja, são palavras-chave e que falam muito sobre a cristandade, né? Fala muito sobre os problemas que a cristandade sofre hoje, com a quantidade de opiniões, de divergências e de secções, né? Secções facciosas, vamos dizer assim, que fazem com que a gente perca força, credibilidade e testemunho. Então, é uma baita... Eu acho que essa parte foi até engraçado, que ele estava fazendo toda a formalidade, né? Ele estava lá até pregando a sua formalidade, ele para, ele falou, deixa eu me falar ao coração. E eu acho que essa coisa do falar ao coração, ele faz o sermão mais bonito de todos, né? Em relação ao cenário da igreja atual. Esse trecho foi um trecho que eu anotei também. Pensando nessa discussão a respeito da certeza, é claro que ele está trabalhando a ideia de verdade, e a gente precisa sempre afirmar, para não cair no relativismo absoluto, de que existe uma verdade. Existe uma verdade enquanto conceito e existe uma verdade enquanto pessoa. Para nós, a verdade é a pessoa de Jesus de Nazaré. Exato. Agora, existe também a verdade enquanto conceito. E eu penso que esse discurso não anula a verdade enquanto conceito. Ele só diz que talvez nós não sejamos capazes de capturá-la. Então, quando a gente tem, por exemplo, humildade no processo interpretativo, humildade no processo de assimilar e construir nossas convicções, humildade no processo de discordância um do outro. Quando a gente tem humildade nesses processos, não é que a gente não tenha uma certeza que garanta uma convicção para a minha alma, mas junto com essa certeza, eu tenho também a certeza de que pode ser que eu esteja errado. É só isso.
Então, o discurso dele, para alguns, pode parecer muito pós-moderno, né? Muito relativista. Ah, mas se a gente não vai ter certeza, o que sobra então e tal. Dúvida. Então, o que ele tá É o que ele fala, né? É um padre, Se um abra papa pra que duvide. Se a nossa fé não tem dúvida, não é fé e tal. Não é mistério, né? Não é mistério. Mas Sem uma mistério, coisa, não precisa mas de eu fé. acho que são coisas interessantes, assim, a verdade enquanto pessoa, a verdade que existe enquanto conceito, mas humildade para compreender que talvez eu não consiga assimilar a verdade completa enquanto conceito. Portanto, eu tenho alguma certeza e alguma convicção daquilo que acredito, mas junto com essa certeza eu tenho certeza que talvez eu esteja errado. E que talvez na Que é elaboração um o choque. outro esteja mais correto que eu. Porque a inerrância papal é um dos dogmas lá da igreja, né? Tipo assim, o Papa, ele tem a inerrância. O que Sim. o Papa falou é a verdade. E aí, ele começar o processo falando assim, que deu um Papa que não tem a certeza, já é um paradoxo ali no choque. Uma coisa que eu achei interessante é que ele coloca essa certeza da qual ele tá falando, que aqui ele tá falando da certeza da verdade enquanto conceito, não da verdade enquanto pessoa, que é Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que essa certeza é justamente o que causa a quebra, a cisão da igreja. Então, por causa das certezas que nós estamos afirmando, nós podemos acabar nos distanciando em relação à nossa unidade. E, nitidamente, existe um grupo muito diverso ali dentro, de pensamento, de crença religiosa, a crença política e de interpretações. Às vezes, quando a gente olha para a Igreja Católica, a gente pensa que a Igreja Católica ela mantém a unidade, porque ela meio que desapegou da verdade. Então, a gente desapega da verdade, mantém a unidade. Portanto, a Igreja Católica é uniforme. E não é. Você percebe que a Igreja Católica não é uniforme, ela é extremamente diversa. E por isso que é um campo religioso com muita luta interna. Isso fica claro no filme, as lutas internas dentro desse campo religioso. E que é de afirmação da verdade, até que chega a algum ponto comum, onde nem tanto para lá, nem tanto para cá, e eles vão chegando em algum lugar de ok, com isso aqui a gente consegue lidar, meio que todo mundo, não todo mundo fica satisfeito, mas a gente chega num ponto comum. Essa ideia da certeza como uma oposição à unidade, isso é muito importante pra gente, enquanto evangélico, refletir. Porque se tem uma coisa que começa, é assim que começa a cisão lá na reforma, que não era para ser uma cisão, era para ser uma reforma, mas acabou se tornando uma cisão. É assim que inicia a nossa primeira cisão e é assim que se iniciam todas as outras. Se não todas, a maioria das cisões nas igrejas, os movimentos de cisões, começam com uma reinterpretação, com uma certeza, com uma convicção. É justamente a certeza que gera a quebra da unidade. E aí ele resgata a memória do apóstolo Paulo falando da igreja de Éfeso. É mais ou menos assim, né? Se fosse a gente traduzir para o tempo de hoje, imagina que a gente estivesse vivendo ali como igreja e começam a chegar muitas pessoas venezuelanas, ou bolivianos, ou argentinos, e muita gente dessa etnia começa a entrar na nossa igreja. A gente fica, ué, mas esse povo daqui a pouco, a igreja é deles, a gente tá para fora. A tendência que a igreja em Éfeso tinha era, por que a gente não tem duas igrejas? Uma igreja dos bolivianos e uma dos brasileiros? Inclusive que existem igrejas em São Paulo que tem isso. Tem um culto pro... inclusive eu dou exemplo dos bolivianos porque são de bolivianos. Eles usam o prédio pela manhã, a gente usa pela noite. E o apóstolo Paulo, quando acontece isso em Éfeso, ele é radicalmente contra. E aí qual é o nome dele? O Lawrence, que é quem está guiando todo o processo, ele evoca justamente essa situação e essa carta paulina para dizer, nós não podemos, a partir das certezas, gerar quebra, gerar cisão, mas a gente se submete a essa verdade que é Cristo, e nessa verdade que é Cristo a gente pode ter certeza, a gente pode duvidar, e aí a gente continua unido. Eu gosto dessa ideia que ele traz de que a presença da dúvida é a constatação de grande fé. Isso eu acho muito louco, essa relação que ele faz. Ter dúvida, para você conviver com a dúvida, existir no meio das dúvidas, das incertezas, você precisa ter fé. Porque se você não tem dúvida, para que você precisa de fé? Ele faz essa relação, essa conexão, né? Se você não tem dúvida, não tem mistério, então você não precisa de fé.
Você só tem o método científico, é empírico, é prova, você tem, aí você estão tudo lá, então pra que você me lembrou do livro do Immanuel Kant lá, né, Crítica da Razão Pura, né, que ele fala isso, que tipo, a fé, ele é aquilo que é objeto de fé, ele é objeto de dúvida, não tem comprovação empírica, você não tem metodologia científica, você não existe certeza. Então, aqui, isso está no campo, ele coloca no campo da fé. Isso é muito louco, porque justamente a gente hoje, o grande problema das facções da igreja cristã é o exagero de certezas, né? São a exposição de certezas. Porque a lacração, né, que a gente vive no tempo da lacração, são certezas. São opiniões absolutas, né? Generalizadas. Geralmente é isso. Isso é radical, né? E o radical fere a beleza da fé, né? Você viver o assombro, né? O movimento monástico fala sobre isso, né? Alumbramento, que chama. Que esse termo alumbramento tem a ver com você tá sempre andando nesse campo, nesse chão que você não pisa, não toca, não sabe o que é. E é interessante porque o segundo filme papal, que é aquele Dois Papas, também tem isso, que mostra que o protagonista é a dúvida. No Dois Papas, o Ratzinger, ele começa, que é a representação do Ratzinger ali, né? Começa a ter dúvidas sobre a fé dele, né? Ele acha que ele, por ser papa, não tinha que ter dúvida. Então, continuando aí nesse campo da dúvida, porque daí depois o Lawrence, que é o protagonista do filme, né? Ele tá tendo uma crise de fé. Eu ia entrar nesse dentro assunto. desse processo. Tô queimando o roteiro aí. Não é roteiro, não tem nem roteiro. Não, porque eu ia entrar nisso aí, porque eu ia falar assim, que o lance é que a crise parece que, tipo assim, existia já uma dúvida no Papa que morreu. Isso, que ele fala, né? A respeito da igreja, ele né? fala, quando ele tá conversando com outro cardeal, que a gente vai chegar nele, mas que ele fala, eu tenho dúvida e o nosso Papa também tinha. Ele falou, eu tinha pedido exoneração do cargo, eu vou sair do Vaticano. Por causa das minhas questões. Das minhas dúvidas. O cara falou, você tem dúvida de Deus? Ele falou, não. Da oração. E o nosso Papa tinha dúvida. E a dúvida dele não era com relação a Deus, era com relação à igreja. Aí, de novo, a cabeça fala, porra, que Papa da hora, né? Podia não ter morrido. Mas então, no Dois Papas, a dúvida é em relação à relação com Deus, né? Que começa quando ele tem até a figura lá, a metáfora, que ele apaga a vela e a fumaça não sobe. A fumaça desce. Tem essa cena no filme que é icônica, assim, né? E aí ele fala isso pro cara que ele quer que suceda ele, né? Ele fala assim, eu acho que a minha relação, eu tenho dúvidas sobre minha relação com Deus. Se eu estou agradando a Deus, né? Nossa, isso pra mim é um insight muito bom, assim, muito cara. bom, mano. Porque daí também faz todo sentido com o que ele pregou. Quer dizer, ele tá num processo de dúvida. Ele já tinha aberto isso pro Papa. Ele achava que era a motivação dele sair. E o Papa também tinha dúvida e queria que ele ficasse, porque o Papa organizou, porque o cargo dele o Papa já sabia que ele seria o responsável pela sucessão ali, pelo processo. Ele não queria outra pessoa, ele queria aquele cara que duvidava. Exatamente isso também, é que eu não sei se eu vou dar um pulo, mas assim, é que o insight conecta muito bem. Tem muito a ver com o diálogo que ele tem com o Bellini depois, né? Que o Bellini tá falando assim, você vai fazer isso, não pode fazer isso, porque você vai ter isso. O Bellini trabalha no radicalismo dele com certezas. E aí o Thomas Lawrence, que é o cardeal que o cara escolheu, falou pra ele, falou assim, te falta coragem pra ser papa. E você só tem coragem diante da dúvida, do medo. Pra você enfrentar o medo e a dúvida, você precisa de coragem. E o papa precisa de coragem. E isso remete o quê? Que um bom papa, um bom cristão, um cara com fé, ele tem dúvidas. Ele precisa ter dúvida, porque precisa ter coragem também para vencer as dúvidas e enfrentar o mistério baseado na sua fé. Então, a coragem aí, no caso que tá colocando, te falta fé. Né? Te falta fé no processo, né? Eu lembrei aqui do Tiago Arraes, quando ele canta que somente uma fé que já se abalou, inabalável é. E lembrei também de Jacques Ellul, quando o Jacques Ellul ele diz o seguinte, que crença e fé são coisas distintas. A crença, ela te dá garantias, ela te coloca dentro de um núcleo onde todo mundo pensa mais ou menos as mesmas coisas, tem mais ou menos as mesmas crenças. A fé, ela aparece justamente quando a crença se torna insuficiente.
É quando a crença ela não dá conta da tua realidade, ela não é suficiente para fazer você lidar com um dilema. E você entra numa crise, a crença é insuficiente. Nesse momento, você não está mais diante de toda a tua igreja crendo a mesma coisa. Agora você está apenas diante de Deus. E Deus precisa ser suficiente para lidar com aquilo. É nesse momento em que a fé surge como uma impulsionadora da vida e para a vida. Isso é Jacques Ellul. Então a crença como um conjunto de ideias e a fé como um conjunto de coisas que creio, mas que me impulsionam para a vida. E que, inclusive, diante da dúvida, continuam a me impulsionar. Então a fé como esse movimento onde você está sozinho diante de Deus. E a crise aumenta quando você tem numa situação, numa posição em que junta duas crises, né? A crise de fé para eu que sou um civil é só uma crise de fé. Uma crise de fé para o cara que é um cardeal da igreja é um abalo muito grande, né? Porque ele tá numa posição em que a gente não espera que a pessoa tenha dúvida. A gente espera que ele tenha certeza. A gente espera que ele tenha segurança. Porque se a gente tiver dúvida, a gente vai nele. Isso. E se ele duvidar também... Isso me lembra o texto icônico lá, icônico que eu digo é o texto base da fé na Bíblia, que é Hebreus 11, né? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não se veem, né? Das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, pelo verbo de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Muito louco. E aí isso traz um pouco de luz também para nossa discussão aqui sobre o que... E é no paradoxo da certeza, né? É a certeza do que você não tem certeza. Exatamente. Porque se você tiver certeza, você não precisa. Exatamente. Você precisa da fé. É a certeza daquilo que eu não vejo. A fé ela entra no vácuo. Todas as coisas vêm daquilo que eu não posso ver e distinguir, que o universo foi formado pelo verbo, pela palavra, né? Que a gente então, mas tem uma coisa interessante que quando eles estão em crise de fé, a crise de fé não está relacionada a Deus. Não. Isso é muito interessante, porque eles não põem em xeque Deus existe. Eles nunca colocaram em xeque Deus. Será que essa estrutura de igreja representa o que Deus gostaria que ela representasse? Será que a minha vida de oração e a minha relação... eu estou bem alinhado com Deus? Deus? Então a crise é sobre si mesmo, a crise é sobre o mundo, a crise é sobre a instituição, mas não sobre Deus. Isso é muito legal, porque geralmente quando a gente tem uma crise institucional, a gente remete essa crise a Deus. Eu e Deus não estamos bem e tal. Já ouvi isso de muitos jovens, assim. Eu e Deus, a gente tá num momento meio... Então, obrigado. E às vezes aí você fala assim, mas aconteceu alguma coisa? O pessoal me tirou do louvor e tal. E aí a conexão vai direto a Deus, né? Então é muito interessante isso, essa inteligência espiritual de você compreender exatamente onde é que tá a tua crise. Às vezes a tua crise não tem nada a ver com Deus. Eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor, né, um líder, que ele disse que uma vez ele estava em crise de fé e ele foi conversar com o mentor dele. Eu acho que talvez você já tenha ouvido essa história. E ele falou pro mentor dele, eu tô em crise, a minha fé com Deus tá abalada. Aí ele falou assim, em que Deus? Eu achei isso genial, porque assim, que ao longo da nossa jornada cristã, nós vamos ter várias crises de fé, obviamente, e vamos ter várias crises de fé com o Deus que a gente serve, porque a gente vai descobrindo cada vez mais o Deus, vai conhecendo. Na nossa jornada a gente conhece mais profundamente Deus, vai conhecendo mais. E aí a imagem que a gente criou dele lá no início vai sendo desconstruída para construir a verdadeira imagem na relação. E por isso as crises são necessárias, as dúvidas são necessárias sempre para que a nossa fé cada vez aumente mais. Então eu vou ter a primeira crise porque eu vou descobrir que aquele Deus que eu achava que era lá, ele não era bem assim, né? E isso fala um pouco das relações, né? Dos afetos. Porque, por exemplo, quando você vive distante de uma pessoa, você conhece ele e tem a impressão de que ele é assim. Só que quanto mais você se aproxima dessa pessoa, você vai conhecendo ela, vai descobrindo ela. No caso humano, a gente vai descobrindo falhas, defeitos, né, tal. No caso divino, a gente vai descobrindo que, nossa, o Deus que eu formei na cabeça não era bem o Deus que eu imaginava que era. Então, aí isso vai colocando em xeque a nossa própria construção do divino, né? A nossa própria impressão de religião, de fé. E quem é Deus para nós, senão aquele que se manifestou na relação conosco? Exato. Porque no seminário teológico a gente aprende quem é Deus, né? Onipresente, onipotente, oni e tal. Você aprende isso. Só que na Bíblia Sagrada, como é que a gente vai percebendo que os personagens ali vão assimilando quem é Deus? A partir da experiência relacional que eles têm com Deus. Sim.
quem é Deus para Caim? É o vingador do seu irmão. Quem é Deus para Adão? É o santo criador. Quem é Deus para Abraão? É aquele que o envia para uma missão. Quem é Deus para Noé? Então, quem é Deus para cada um dos personagens bíblicos, se nós perguntássemos a eles, é uma outra pessoa. Porque esse Deus vai se manifestando na relação. Talvez para o povo de Israel que saiu do Egito, Deus seja o grande libertador. Talvez para a nação de Israel que sofreu o exílio na Babilônia, Deus seja o grande vingador, ou aquele que castiga, ou aquele que restaura, a depender da interpretação do povo. Então esse Deus que é manifesto na relação, na minha interpretação, só pode ser manifesto na relação. Não dá para ser manifesto e revelado a um ser humano apenas a partir dos seus construtos teológicos, sabe? Sim, mas aí, caminhando, a pessoa que tá nessa situação, como o decano Lawrence, ele tá ali, o processo tá caminhando. Ele tem um amigo mais próximo ali, que é o Bellini, que é o cardeal de esquerda, e eles estão... Que é o estilista do Diabo Veste Prada. Isso, é. E eles estão discutindo porque, embora eles tenham toda essa crise e toda essa... O Bellini, no primeiro momento, fala que não quer ser o Papa, porque ele já é um candidato ali que... Eles até falam, o próprio Papa queria que fosse você. Nele, viu? Quando ele falou ali, eu acreditei muito nele. O Papa queria que fosse você, preparou você, ele fala, não, mas eu não quero. Se for eu vou fazer isso, tipo, como se tirando assim, minhas pautas vão se radicalizar pra esquerda, então eles não vão votar em mim. Mas depois eles têm uma cena também que eu acho muito forte, muito boa, que eles estão ali no hotel ali dos cardeais, né, nos dormitórios, e aí eles estão discutindo, e aí o Bellini tá, mas se você fizer isso, os votos vão pro outro da extrema direita lá, que esqueci o nome agora, me lembra aí, pro Tedesco, Tedesco, acho que era o Trump. Aí ele fala, como assim, tipo, isso não é guerra. Aí ele fala, é guerra, né? Que aí entra assim, tipo, eu tô trabalhando politicamente, a minha intenção é ele se revelou ali, né? Se revelou ali. Ele tem uma intenção que, enfim, dialoga com o que ele tem dentro dele, relacionado aos posicionamentos dele político-religiosos. Mas ele entrou no jogo, porque se ele não entra, ele dá espaço pro cara que vai destruir ali 60 anos de progresso da igreja e vai retroceder. O cara queria a missa em latim. O problema da igreja é que a igreja parou de rezar a missa em latim. Porque tem essa crise, né? Tipo assim, a gente tem todo esse posicionamento. Ele tá em crise de fé, mas ele percebe ou ele se sujeita a entrar na dança da política, que também faz parte da igreja, né? É a crise do que o Papa talvez tivesse com a instituição, né? Tipo, ele parou de acreditar na instituição, parou de acreditar na igreja, porque a igreja talvez não corresponda mais ao que ele entende que é a igreja de Deus mesmo. Virou uma instituição política. Mas o Bellini poder, né? Já enfiou o pé na briga, desde o começo. Ele falava, não quero, mas se eu não aceitar, ó, quem vai ser? Vai ser o fascista. Uhum. E aí essa tensão entre eu não quero, mas eu não posso ceder, porque se eu não quiser, o outro que quer é o cara ruim, então eu tenho que querer. Uhum. E o triste disso aí, da fala do Bellini, é que assim, não importa se o cara é um salafrário que tá aqui, ele tem a opinião, ele tá dividindo a opinião ideológica comigo, ele é da mesma, ele concorda comigo na ideologia, na teologia. Então, não importa se ele não é íntegro, se ele é um corrupto, se ele é um cara que, tipo, se ele usa de subterfúgios obscuros, né, pra poder conseguir o que ele quer. O importante é não ter o outro no poder, porque ele é discordante de mim. Exato. E aí, tipo assim, entra muito nesse campo da guerra, né? Que os fins justificam os meios, né? Uhum. Não, se é pra ter o cara lá no... Então eu topo qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Eu quebro... Eu vendo a minha alma pro diabo, entendeu? Pra poder botar o cara que concorda comigo lá. E aí, pra mim, isso revela ali... Isso é um mini plot twist pra mim, porque eu realmente acreditava no Bellini no início. Você torce por ele, né? No início eu tava torcendo pelo Bellini. E aí isso acaba falando, cara, que cara desgraçado quando ele se revela. Não, mas aí eu acho que não me decepcionou no sentido de que não esperava isso dele. É que, por exemplo, uma coisa que chama a atenção também é que o Lawrence questiona o Bellini, depois ele questiona o Tremblay,
E todos eles falam assim, mas você tá me questionando porque você tá jogando pra poder você ser eleito, tá né? todo mundo E não é isso, não, tipo, ele tá sendo sincero no processo. Todo mundo envenenado, né? O outro lá, o Papa Africano, que é o primeiro, a Bayemi lá. A Miami, que é o primeiro. A Dayemi. Ele também, quando ele fala, tem isso, ele fala, então você tá fazendo isso é porque você que quer. E ele fala, não, cara, não é isso. Tipo, eu tô tentando fazer o melhor possível. Isso, e isso é bem diabólico, né? Eu sinto bem esse jogo diabólico quando o Tremblay vai conversar com ele. Quando ele fala assim, você tem que se afastar da disputa, do processo, né? Pelo papado. Porque você não é adequado, você tá fazendo isso. Aí ele fala assim, eu tenho que questionar esse seu interesse que eu saia. Eu vou denunciá-lo. Tal. E aí ele joga a semente, coitado, Thomas Lawrence é tão piedoso, ele é tão tipo assim, mano, eu tô aqui fazendo um negócio, que ele começa a olhar pra ele e fala, não, eu não tô fazendo isso. Ele começa até a duvidar dele mesmo. Isso, é isso que eu sinto, né? Que ele começa a duvidar será dele que eu não quero mesmo? Aí o cara fala, essa conversa não aconteceu. Aí ele grita, aconteceu sim! Ele fica tenso, né? Porque o cara tá jogando veneno dentro de mim e eu tô caindo. E é uma dureza, né? Porque no processo, é um processo democrático ali dentro da igreja, tem o cara, e o cara tem nessa crise. Eu lembrei muito das Crônicas de Nárnia, no Príncipe Caspian, que no final do livro o Caspian vai ser... O Aslan vai fazer a coroação dele e ele fala, não, cara, eu não consigo, eu não posso. Eu não tenho condições. Aí o Aslan fala, é justamente por achar que não tem condições e que você vai ser um bom rei. Você vai ser um bom rei porque você não quer ser rei. E ali não, todos eles vão ter que escolher alguém que quer. E o cara querer já é um sinal de que ele não tá apto a ocupar a posição. Então, tipo, tem um momento que uma impossible situation ali. Tem um momento que o cara que ganha é o Benítez, né? É Benítez? O Benítez, Vicente Benítez. O que vence, ele tava votando inicialmente no Lawrence, né? Ele fala, né? Ele fala que tava votando no Lawrence. Mas não tem motivo pra duvidar. Mas ele não, quando apareceu um voto. Eu não quero seu voto. Não, no primeiro processo apareceu que ele tinha um voto. Aí eu falei, tá de sacanagem. Quem votou no cara que apareceu de última hora? Vou votar nesse aí que eu nem conheço, não sei quem é. Eu falei, ele votou nele mesmo. Pra mim, eu entendi isso. Ele fala que não depois. Ele fala, não, que eu votei no Lawrence. Eu acho que ele também não conhecia o Lawrence. Então, eu acho que tem esse processo também, que ele começa a conhecer o Lawrence. Mas quando ele fala que ele votou no Lawrence e o Lawrence fala assim, não, mas eu não quero e tal, ele fala, então, justamente por isso que votei em você, porque os mais perigosos são aqueles que querem. Tem verdade, essa cena similar que você falou agora aí. Ele tem eu acho que essa teoria do Hernani de que ele votou em si mesmo é real, pela fala também dele no quarto, quando o Thomas Lawrence vai falar pra ele que não quer o voto dele. Ele vai falar assim, eu não quero o seu voto, tal, não quero que você vote em mim. Aí ele falou assim, mas eu não consigo enxergar outro. Hoje eu não consigo enxergar ninguém outro capaz de entrar por causa dessa fala, essa cena, né? E aí faz sentido o que você falou, porque assim, no início, quando ele chega, no primeiro escrutínio lá, ele não conhecia todo mundo, ele não sabia, então ele falou assim, mano, votar em quem eu... votar em mim, que eu sei que eu posso fazer. Tanto é que ele aceita, né, ser o Papa, né? Eu sei que eu posso ser o Papa, então eu vou deixar aqui o voto. Em mim, pronto. Só pra me olharem. Faz sentido, faz sentido. Não, pra depois, mim era no caminho, ele começa a ver a postura do Lawrence, ele começa a falar, cara, esse cara aí, então, esse cara é o... É o cara que... uma coisa, eu acho que talvez quem tá ouvindo a gente não viu o filme ainda deve estar confuso, só pro pessoal entender. Não, tinham 108 cardeais... Tinham 108 cardeais que estavam ali nessa disputa. Qualquer um deles poderia ser o Papa. Se reunindo, né? Estavam se reunindo nessa discussão e votação e tal. E aí tinha uma pessoa que era responsável por organizar esse processo. Ia presidir ali esses encontros, que é o Lawrence. Então o Lawrence, ele vai presidindo e os nomes vão sendo dados e os votos vão acontecendo. Existem alguns nomes mais fortes que já têm apoios, né? Que a pessoa já vem com apoio de uma série de cardeais. São os cabeças de chave. Que são os que já chega grandão, assim. Favorito. E esses grandões vão se revelando ao longo do caminho, que são essas pessoas que a gente tá falando aqui. Então um cai por conta de uma situação que teve, né, não ia falar extraconjugal, né? Mas que se relacionou com uma mulher, teve um filho com ela. O outro cai por uma questão de que tava tentando derrubar os outros. Corrupto, comprando voto. Corrupto. Então eles vão caindo até que tem alguns que não caem, mas ficam ali dentro dessa disputa ainda. E o Lawrence tá na disputa de alguma forma. E existem esses dois, um da extrema direita, um outro muito mais progressista. E um cara X que ninguém conhece, que é esse Benítez aí. O Benítez chega, e isso aí é bom também esclarecer, que eu descobri porque nós não somos católicos, a gente não sabe como é exatamente o processo. Existe essa nomeação de cardeal in pectore que fala,
que é um segredo do Papa, só o Papa sabe, e ele faz isso para proteger essa pessoa que vai ser o cardeal em lugares que são perigosos. No livro é um outro lugar, no filme eles usaram como Cabul, em umas outras regiões, e é esse Benítez que foi, inclusive, missionário em outras zonas de guerra e plá. Congo e Bagdá, né? Isso, e aí o Papa faz essa nomeação. Mas, na vida real, se o Papa não revela antes de morrer, a nomeação ela é anulada. Então não adianta o cara chegar lá depois e falar, o Papa me fez cardeal aqui, eu tenho direito a voto. Se o Papa não tiver revelado em vida, a nomeação ela é... Mas acontece, não é raro, acontece na Igreja Católica essas nomeações in pectore, que é um segredo do Papa, mas se ele não revelar antes da morte, ele perde o efeito. Mas no filme... todo o filme. O que invalida o filme é que no filme não tem explicação. O que eu li é que no livro existe uma explicação de que o Papa, antes de morrer... Ele muda o direito canônico e aí ele tem essa... O Benítez chega com um documento que, de acordo com a nova regra, validaria a nomeação dele por causa do documento. Mas isso é uma licença poética do enredo do livro, que no filme eles nem consideraram, porque, por exemplo, a gente não pergunta. Não consideraram a mudança do direito canônico. Mas ele chega com documento. Mas na vida real, se ele chega com o documento, o cara fala, legal, vai lá no cartório e registra isso, mas não tem... E assim, dentro desse trâmite todo, tem que ter maioria de votos, né? E a maioria é de pelo menos 2 terços dos votos. Então, enquanto não tem 2 terços... Vai votando. Ali no caso era 72, né? Precisava de ter 72 votos, né? E aí os caras vai fazendo essa aí. Mas o Benítez é um personagem que talvez vale a gente entrar nele também. Porque ele é esse cara que chega, ele é um cardeal numa zona de guerra, né? De guerra e serviu em vários lugares de guerra, porque depois o secretário do decano vai puxando a capivara, né? Ele é mexicano, é legal. Né? Ele é mexicano. E aí ele vai puxando, ó, ele já serviu, fez hospital não sei aonde, fez não sei o que, não sei aonde. Teve uma internação para um problema de doença. Tratamento médico. É um tratamento médico que não tem registro do que aconteceu. Diz que ele não foi só, se ausentou. Isso, mas se ausentou. O Papa pagou, né, a passagem para ele ir para Genebra e o tratamento médico, mas ele não se ausentou. Fez. E aí você, no filme, na hora, você... Blá, né? Porque a preocupação dele é assim, vai nomear Papa um cara doente, esse cara também aí, dane-se, não vai ser nomeado, né? E aí, mas ele vai dando essas dicas, né? Ó, ele fez isso, ele é um cara da hora, ele é gente boa, ele vai se integrando durante o filme, você vê que ele é um cara comprometido, que é um cara com coração legal. Os caras falam que ele é sul-americano, eu achei estranho, porque ele é mexicano, né? Mexicano não é sul-americano, né? Latino, não sei, eu não me atentei. Pode ser latino-americano. Na tradução, né? Na legenda, eu não prestei atenção se o cara falou latino no inglês, mas na legenda veio sul-americano. Tem uma questão, duas questões, né, que eu achei interessantes nele, mas teve uma que me chamou a atenção em particular. É que dentro dessa... Pensando agora assim, sociologicamente, tem um sujeito chamado Pierre Bourdieu que ele vai traçando como é que funciona o campo religioso. E o campo religioso é um campo que tem muitas lutas internas, assim como todo campo social tem lutas, né? O campo político tem luta, o campo familiar tem luta, todos os campos têm lutas. E o campo religioso é um dos campos que tem muitas lutas internas. E dentro do campo religioso existe algo chamado de capital simbólico. Quem tem mais capital simbólico vai acumulando capital simbólico, vai ganhando um poder simbólico e vai subindo em patamares dentro desse campo religioso. Então, por exemplo, dentro de uma igreja evangélica, aquele que tem mais capital simbólico, mais poder simbólico, seria o pastor daquela comunidade, se fosse uma igreja batista. Se fosse uma igreja presbiteriana, seria o Supremo Concílio, alguma coisa desse tipo. E como é que funciona isso? Cada campo religioso vai valorizar um determinado tipo de capital simbólico. Então a gente é batista, a gente valoriza o conhecimento. Então quanto mais uma pessoa conhece, mais ela é valorizada e mais ela vai subindo dentro desse campo religioso. Um pentecostal vai valorizar mais o carisma, então quanto mais carismático se tiver dons e, sei lá, curar, revelar, etc., essa pessoa vai subindo dentro desse campo religioso, porque ela tem muito capital simbólico para aquele campo religioso. O que eu achei muito interessante do Benítez, e aí eu achei uma sacada legal do filme, que existem pessoas ali que estão lutando nesse campo religioso, essa luta, ela tá no campo daquilo que o Lawrence faz o discurso inicial, que é o campo das certezas. Então o sujeito lá, o Tedesco, que é da extrema direita, tem as suas certezas, o outro lá, Bellini, né,
da esquerda tem as suas certezas. Então existe essa batalha política dentro do campo religioso e eles estão ali brigando. Existe esse capital simbólico que é o conhecimento e que é também a política, de alguma forma. Esse aqui é político mais do lado de cá, esse aqui assimila mais pro lado de lá. Existe essa briga acontecendo dentro do campo para entender qual tipo de capital simbólico e qual tipo de poder simbólico vai ser dado, o que eles vão assimilar como superior para colocar aquele cara como um papa. O que é superior? É a tradição? Então nós iremos com o Tedesco. O que é superior? É a igreja dar passos adiante, ser mais progressista e abraçar as causas. Então a gente vai com Bellini. Então é isso que está em discussão. O que a igreja vai valorizar nesse próximo passo para dar o maior poder simbólico a um sujeito? E aí aparece o Benítez. Dentro de que contexto? Existe uma espécie de atentado. Uma espécie não, é um atentado que acontece durante a votação. E nesse atentado quebra uma janela. Ali é o que? É a Capela Sistina. É a Capela Sistina. Ali é o que? A salinha. É uma salinha. É só a Capela Sistina. E aí quebra uma das janelas dos vitrais ali da janela. Explode a proteção, explode, né? exato. É uma proteção que do contra-microfone explode os vidros lá. E aí eles vão pra uma salinha fechada e começa uma discussão forte. Isso é porque a gente tá deixando os muçulmanos entrarem, a gente tem que ser radicais contra eles. Quem levanta a fala é o Tedesco, que é o Tedesco. E aí começa uma conversa mais acalorada, onde fica claro a posição de cada um politicamente dentro da igreja. E aí que surge o Benítez. E o Benítez surge como uma possibilidade piedosa, que está dizendo, olha, vocês falam de guerra, mas desconhecem a guerra. Vocês falam da violência como se o violento fosse o outro, mas a verdade é que o violento somos nós, e cada um está lidando com seus próprios demônios. A luta é interna, não é externa. É como se ele estivesse citando Paulo, né? Nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades e tal. E ali os cardeais olham pra ele de uma outra forma. Ali ele ganha no nosso coração. Ali ele ganha no nosso coração. É que como o Lucas já entrou, né, nessa fala, pra mim é a fala do filme, né? É o clímax do filme. Sim, é o clímax, mas o que eu momento achei muito todo legal mundo ali sujo de foi que nesse momento é como se a igreja tivesse se reencontrado. É como se os cardeais tivessem assim, gente, é isso aqui. A gente preocupado com direita e esquerda. A gente tá preocupado com esses discursos, com esse capital simbólico tradicional. Mas a igreja é outra coisa. Mas igreja é isso aqui. E aí é como se a fala dele é muito boa, né? Todos se organizassem e desse a ele o poder simbólico, porque compreenderam que só ele traz uma coisa que nenhum outro representante ali tem. Uhum. Eu achei isso fantástico, assim, na pessoa do Benítez. Ele traz, assim, algumas coisas ele traz importantes. Primeiro, o lance da vivência dele, né? Que ele começa a fala dele chamando a atenção, assim, eu trabalhei em Cabu, eu trabalhei no Congo, em Bagdá e Cabu. Eu vi a guerra. E eu vi fileiras de corpos no chão, né? Eu testemunhei isso, né? Aí ele já chama a atenção, né? Aí ele prende a retórica da galera. E aí ele fala vocês estão pedindo guerra, mas vocês não sabem o que é guerra. Então, tipo assim, ele invoca uma propriedade aí, tipo, dele, experiencial. Isso é credibilidade pra fala dele no início. Pros caras pararem e ouvirem ele, entendeu? Peraí, a gente precisa ouvir esse cara. Então aí vamos ver o cara. Sobre guerra. Porque esse Tedesco aí tá sentado a bunda em Roma e não viu nada. Tá falando porque sujou o mantinho dele agora de pó. Quer que eu leia aqui essa fala? Que é a fala do filme? É sensacional essa fala. Vou ler a do Tedesco e aí depois eu vejo a resposta do Benítez. Tedesco é o cara da extrema-direita lá. Vergonha. Todos deviam ter vergonha, porque toleramos o islamismo na nossa terra. Mas na deles nos afrontam. Nós os alimentamos em nossa pátria. E eles nos exterminam. Até quando vamos continuar sendo fracos? Eles estão às nossas portas nesse momento. O momento exige um líder que entenda que estamos diante de uma verdadeira guerra religiosa. Não encoste em mim. Quando um outro cara... Aliás, todo não gosta do não me toque, né? É um comportamento. Ele fala, não me toque em mim. Sim, início do filme. Uma guerra religiosa. Precisamos de um líder que coloque fim ao desvio que dura incessantemente há 50 anos. Até quando vamos continuar sendo fracos? Até quando? Precisamos de um líder que lute contra esses selvagens. Um líder como eu. Isso. Aí o profeta... o profeta Benítez. Ele fala, meu irmão, com todo respeito, o que sabe a respeito das guerras? Eu exerci meu ministério no Congo, em Bagdá, em Cabu. Já vi fileiras de pessoas mortas e me pergunto, cristãos e muçulmanos,
Você diria que temos que lutar? Contra o que você acha que lutamos? Acha que são os iludidos que cometeram esses atos terríveis hoje? Não, meu irmão. A luta está aqui. Ele aponta pra si, né? Aqui dentro de cada um de nós. Se cedermos ao ódio e ao medo, se falarmos de lados, em vez de falar por cada homem e cada mulher, esta é a minha primeira vez entre vocês e provavelmente será a última. E perdoe-me, mas nesses dias só demonstramos ser um grupo de homens pequenos e mesquinhos, interessados somente em nós mesmos, em Roma, na eleição e no poder. E essas coisas não são a igreja. A igreja não é a tradição. Eu tô quase chorando. A igreja não é a tradição, a igreja não é o passado, e a igreja é o que faremos a seguir. Oremos. Aí é coisa linda de Jesus. Rasga a alma. Não, é muito bonito, cara. Essa parte do que a tradição é o passado, né? E que a igreja é o que vem a seguir. Isso é muito louco. Essa fala, a igreja é o que vem a seguir, é muito louco. Principalmente porque ele traz aí também, novamente, conceitos muito importantes. Por exemplo, a fala do Tedesco, ele traz assim: vamos continuar sendo fracos. O que é para ele forte? É poder, é ódio e é medo. A relação do Tedesco com a fraqueza, quer dizer, a relação do Tedesco com a força é o quê? É que a força, ela gera ódio, ela gera medo. A força dele tá ligada a ódio e medo. São... Né? Yoda. São Yoda. Medo geral. Exatamente. A força dele tá ligada a ódio e medo, né? Que é o lado negro da força, né? O sombrio da força. Já pro Benítez, ele tá dizendo assim, não, a nossa força não tá no ódio e no medo, né? Isso é pequeno e mesquinho, são as palavras que ele usa. E assim, pro momento, pô, assim, o processo já tinha acontecido durante o filme, tem uma explosão distante, eles sentem, assim, um tremor. Já começa. E aí o cara chega pro decano e fala assim, você quer saber o que? Ele falou, não, a gente tá enclausurado, a gente não pode saber de nada, eles não podem saber. Pra não interferir no processo de eleição. Mas daí explode na capela, eles vêm, aí chega, morreram 50 e poucas pessoas, foram vários atentados orquestrados, e aí a resposta do Tedesco é tipo assim, ele vê a oportunidade e a gente seria a eleição dele ali. Porque é o discurso do, eles fizeram isso, é por causa que a gente tá fraco, a gente precisa dar uma resposta. E quando ele fala, quando você vê um sentimento de... Você percebe um sentimento de que, poxa, vai ser ele, porque a gente tá sendo contra-atacado. Ninguém teve esse sentimento cristão do cara que teve essa postura, essa coragem de levantar. E ele é mais simpático ainda, porque, primeiro, o ator, óbvio, é muito bom. A construção dele é de alguém que é humilde ali, que ele fala, provavelmente é a última vez que a gente vai se ver. Então, ele não tem nada, tipo, ele não tem nada a perder, né? E ele vem e joga na ferida, assim, tipo, cortando. Assim, e é uma resposta de amor, né? A gente nunca tem essa reação, né? E essa resposta de amor, ela traz coerência, enfim, ao ministério de todos ali envolvidos. Que a discussão não era... Em nenhum momento a discussão aqui foi quem é mais amoroso, quem tá mais preocupado. Que não, tipo assim, né? É uma disputa que tá ligada a outras coisas. É a tradição da igreja. Eu tava falando na igreja, né? Sobre o texto que é uma das palavras mais duras de Jesus na Bíblia toda, né? Que é o discurso que ele faz sobre hipocrisia, né? Sobre os hipócritas. Provavelmente é a fala mais dura de Jesus, né? Mateus tem um compilado de falas duras de Jesus nesse pedaço, né? E uma das falas de Jesus, das citações que ele fala que porque eles são hipócritas, ele fala assim, vocês religiosos, adornam os túmulos dos profetas, né, com mármore, com enfeites, dizem que se fosse eles, não fariam o que fizeram com eles na época, mas vocês são seus antepassados que foram os assassinos deles e vocês continuam com as mãos sujas de sangue, que continuam fazendo. Jesus está dizendo assim, vocês ouviram o que os profetas fizeram, aí honram esses profetas com toda a sua politicagem, né, de adornar esteticamente, mas dentro de vocês não concordam com esses profetas, vocês continuam sendo incoerentes com toda... Então, quando eu vejo, por exemplo, a fala do Benítez, aí eu vejo assim, a gente aplaude a violência, a gente aplaude a força, mas esquece que os mestres, o mestre que a gente segue, Cristo, por exemplo, ele é um mestre que é contra a violência, que é contra o rebate, é dar a outra face. E a gente continua com a mão suja de sangue porque pra gente a fraqueza tá ligado à falta de revide, né? Na mesma moeda, né? Enquanto Jesus disse que não, vocês têm que vencer o mal com o bem.
Então aí o Benítez, ele traz essa luz, né? Ele fala, gente, nós somos seguidor daquele que diz que é o amor que vai vencer, e não a violência, não... E é que essa impressão que o Tedesco traz também é uma impressão muito enviesada pra gente, né? Que aí ele lembra, fala, você já esteve na guerra? Você sabe o que é aquilo? Exatamente, eu já vi fileira de cristão e muçulmano e é todo mundo morto tudo numa junto. vala. É Por causa essa de ódio e guerra aí medo. mata gente que não tem nada a ver e que é a gente que tá matando, porque a gente faz parte desse processo. Por causa desse seu sentimento de revide, cristão e muçulmano se acumularam mortos em vala comum, entendeu? Guerra não é um atentado que sujou a sua roupa de pó. Guerra é morte de inocente, entendeu? Sim. E aí, tipo, essa fala dele, que fala assim, a igreja é o que vem a seguir, é tipo assim, é a posição diante da maldade. Como a igreja se posiciona diante de um mundo mau, entendeu? O que a gente faz diante da maldade do mundo é o que vem a seguir. Porque o que vem a seguir dá testemunho do que a gente é. Nós somos mais parte da maldade, somos mais parte da violência, mais parte do ódio, do medo, né, do estabelecimento de certezas absolutas, ou nós somos um caminho de esperança, um caminho de bondade, um caminho que ninguém traçou, uma saída dessa roda, desse sistema de violência, né? É a esperança que o povo fala, entendi. Então essa igreja que vem, é o que vem a seguir, pra mim isso é aquilo que você falou, é lindo, mano. É o que deu a ele o coração da galera ali do conclave. E ali eles se desidentificam com os discursos que eles estavam comprando e se identificam com esse novo discurso. Eu achei muito bonito isso que aconteceu, porque é quase como se fosse uma espécie de conversão, assim. Os cardeais se converteram. É quase como se eles estivessem assim, tipo, caísse uma ficha, tipo, caramba, pra onde é que a gente tá indo, sabe? Caiu uma ficha. O que eu tô fazendo, né? Eles se desidentificam com essas politicagens, esses discursos, e aí se identificam com essa fala, que é extremamente cristã. Extremamente cristã. Um sentimento que eu fiquei quando foi caminhando para esse final, porque logo depois dessa cena vai de novo para votação, e aí tem toda a votação e ele ganha. É a primeira vez que eu vejo o Thomas rindo no filme, né? Que dá uma tipo, o cara chegou lá como um desconhecido, ele começa com um voto e no final ele se torna o novo Papa. Eu me lembrei muito do livro de Ruth, porque o livro de Ruth, ele não é um livro que cita que Deus ele vai agindo. Isso não vai ficando claro em nenhum momento. Inclusive aparece, então Deus fez com que ela encontrasse, então Deus fez com que... Em nenhum momento isso aparece. Mas você vai percebendo na sutileza que existe uma construção onde Deus está guiando os passos dela, está abrindo portas para ela, e que no final da história fica claro que Deus a conduziu até ali. E o filme ele traz também essa mesma ideia, de que em nenhum momento, sei lá, surge uma luz e aparece nele, nada disso. Mas vai construindo a ideia de que existia um movimento histórico acontecendo, que era a escolha do Papa, muitos movimentos políticos e brigas dentro do campo religioso acontecendo para ver quem é que ia assumir esse lugar, mas a mão de Deus de alguma forma estava por trás disso tudo, para que no final do dia a vontade dele se cumprisse. Dá essa ideia no filme, como no livro de Ruth. No final do dia o que acontece é vontade de Deus. E o filme deixa isso subentendido. Chega um fulano que não faz nenhum movimento político, não tinha nenhum voto quando chegou, ninguém o conhecia, e ele se torna o Papa. Que se não tivesse tido a explosão, nada teria acontecido. E o que explica esse sujeito ser o Papa? Se você perguntasse para um cristão, é Deus, a mão de Deus sobre ele. Então dá esse tom assim de que Deus está por trás de tudo aquilo ali. Até o Lawrence, ele tem a hora que chega o cara lá, o assistente dele, chega para trazer informação e fala, não quero saber, vamos deixar isso com Deus. Né? Eu acho que o Lawrence estava esperando essa luz, né? O Lawrence torcendo. Ele tava torcendo para vir uma luz aí. Porque e eu acho que a luz, inclusive, acontece. tem um momento... Um filme, uma cena muito importante que passa batido, que esses filmes assim, todo movimento de câmera, todo movimento assim, eles têm uma coisa, que é quando eles estão prontos pra votar de novo e a janela tá aberta. Depois da explosão. Depois da explosão. A janela tá aberta. E aí ele ouve o barulhinho dos pássaros, né? Entra o vento. Entra o vento e entra a luz, né? E aí todo mundo olha. Todos os cardeais olham pra cima por causa do barulhinho do pássaro, né? Olha tal, e a luz entra assim na Capela Sistina, né? Então, estavam todos fechados na escuridão, agora
uma explosão, que é a um explosão caos, acontece quando o Lawrence... deixa que a luz entre nesse lugar. Quando o Lawrence se convence... Quer dizer, ele é o cara que tem dúvida, que tá o tempo todo brigando pra não ser, e aí ele vai votar nele mesmo, né? Que você vê que ele vai votar nele mesmo. Quando ele vai colocar na urna, explode na mesma hora. Você fica até na dúvida, pô, será que ele tá sonhando? O que tá acontecendo, né? Mas não, era uma explosão mesmo. E aí, Depois você pensa que esse é o último plot twist do filme, quer dizer, elegeram o Benítez, acabou o filme, tamo feliz, um papa crente, papa cristão. Aí chega o assistentezinho. Então, né? Aí chega o assistente e fala... Notícias de meu Deus aí. Aconteceu uma parada que eu achei que não ia dar em nada. Não ia dar em nada, mas olha... Mas tem esse outro problema aqui. Aí tô meio aflito. Pode dar ruim. Ainda não anunciaram, né, o Papa. Ele escolhe o nome Inocêncios. E aí a hora que ele ri, né? Tipo assim, até pesquisei quantos Papa Inocêncios teve uma porrada já. Eu vejo porque começou depois a eles colocam vários... não, teve vários. Não sei se foi 20, mas teve vários. Que é Inocêncio, é meio fácil de saber, né? Que é inocente, puro e tal. E aí depois ele, antes de ser anunciado, o Lawrence vai lá e fala assim, você quer me contar alguma coisa? Ele já chega meio com o pé no peito, né? Ele já não é pra você meio que decepcionado, não é possível. Pô, não é possível, você não me falou nada, né? Você me deixou... Nada. Você não quer me contar alguma coisa? Ele tava esperando. Porque aí ele fala que ele ia... O procedimento em Genebra seria a retirada de ovários, né? É que a gente não falou desse procedimento em Genebra, né? Mas... falou que ele falou superficialmente. Falou que o Papa pagou a passagem. Não falou aqui, talvez quem esteja ouvindo não sabe o que é isso. Não, a gente falou. A gente falou que o secretário tinha investigado que ele tinha uma viagem pra... Mas cancelou. Aí falou, então beleza. Verdade, mas cancelou. E cancelou porque... E aí o Lawrence nem se tocou, porque ele falou, o Papa falou pra eu fazer. Ele falou, o Papa sabia? Ele falou, pô, sabia. Foi ele que... E ele já tinha falado, o Papa tinha dado as passagens e tal, o Papa sabia. E aí, na hora de fazer, eu falei, não, Deus me fez assim e não tem motivo pra eu... Ele explica que assim, que a vida, ele não tinha como descobrir. Não, é uma condição que você só vai saber se abrir a pessoa. Ele só soube depois quando ele foi fazer uma cirurgia de apêndice. Exato. Que aí descobriu que tinha ovário e útero. Isso, é uma mutação genética. Externamente ele era um homem. Externamente a figura dele era de um homem. Intersexo. E hoje chama intersexo, né? Que antigamente era hermafrodita. Hoje chama intersexo. E aí quando ele foi operar o apêndice, ele descobriu que ele tinha ovário e útero. E aí a cirurgia que ele ia fazer era de retirada desses órgãos internos, mas daí depois ele falou que não ia fazer e seguiu no ministério, o Papa seguiu, deixou o cara lá também, e vida que segue. E aí o Lawrence senta, bota a mão na cabeça e fala, não é possível. Porque ele fala isso, que cientificamente, cromossomialmente falando, ele é declarado mulher, né? Os cromossomos dele são... Ele exige. É uma condição genética. É uma condição genética que classificaria na ciência como mulher. Mas a preocupação do Lawrence, quando ele... O Lawrence já sentou, ele falou, meu Deus, porque assim... Vem na minha vez. Eu vou botar um papa mulher na parada. O que acontece e aí também tem antes, né? Que quando vai falar dos negócios que ele não quer ser eleito, ele fala, eu vou ser a favor de não sei o que, eu vou ser não sei o que lá. E os caras estão ouvindo. Ele fala, e eu vou ser a favor do ministério feminino. Aí um outro cara levanta e fala assim, eu acho que é melhor não citar o ministério feminino. É tipo assim, todos os outros absurdos vai passar, mas o ministério feminino dá uma segurada. E aí acontece isso no final, mas eu acho que quando ele senta assim, é essa preocupação, porque todos os outros, né, quando o primeiro que tá pra ganhar e acaba saindo, que é porque teve um filho, o cara fala assim, não conta pra ninguém. E ele fala, não preciso contar. Já era, irmão. Porque a preocupação desse momento não é é com a igreja, é com a imagem da igreja. O que vão falar? Depois que eleger um papa, vai aparecer um filho do papa aí. O que acontece com a estrutura, com a igreja, né? Depois o cara corrupto, tal, que já é uma coisa mais... Mas assim, é uma preocupação com a estrutura da igreja. E aí, eu pelo menos o sentimento que eu tive quando ele senta e bota a mão na cabeça, não é assim, puta, o que a gente fizemos? Elegemos um intersexo. Não, é tipo, sim, acabou a igreja. A igreja vai ruir. E aí o Benítez senta com toda a calma, né? Do Espírito Santo habitando aquele personagem. Toda a calma papal. O cara vira quase o Jesus do The Chosen. Não é, mano? Ele é, mano. Então, as interferências dele são muito assim, né? O cara vira E ele fala, não, que eu sou assim, Deus me fez assim, e eu acho que isso me habilita a ser um
Ele cita ele ainda, né? Ele fala assim... Você que me disse naquele dia... Hoje eu entendo que é aquilo que você falou, né? De um cara que admite. Consegue existir com as incertezas, né? E aí isso me habilitaria a ser um bom papo. Que é a última fala, né, do filme. A última fala do filme é essa. Que não tem mais fala depois disso. As incertezas... existir no meio das incertezas. Mano, eu queria falar um palavrão aqui, mas é muito demais isso aí, cara. A última fala é a seguinte, o Laurence pergunta, ele sabia, quando ele fala que o Papa, né, eu vim a Roma e contei tudo a ele. Ele fala, ele sabia? Sim, sabia. E o Laurence, e ele achou aceitável continuar como ministro ordenado? Benítez responde, nós cogitamos a cirurgia para retirar minhas partes femininas, mas na noite anterior da viagem me dei conta de que era um erro. Eu era quem sempre fui. Me parecia ser mais um pecado mudar o que Deus fez do que deixar meu corpo como era. Aí o Laurence, então você ainda... Daí ele fala, eu sou o que Deus fez de mim, e talvez seja a diferença que me tornará mais útil. Novamente penso em seu sermão. Eu sei o que significa existir entre as incertezas do mundo. E aí o filme acaba. Nossa senhora Aparecida. É muito bom, né? É muito bom, mano. Fala final a última boa. Fala do filme. Ele é a pessoa que sabe o que é viver no fio da navalha. Exatamente. O que habilita ele a esse cargo de pastoreio da igreja católica, no caso. Né? Alguém que sofre pra... E aí acaba, sobe as letrinhas. Não, ainda tem o Jabuti. Que ele vai encontrar o Jabuti lá ainda no meio do... Mas a última fala é essa aí. Tem quem manda a fumacinha, né? Sim, aí segue a... Só cenas, né? Cenas, mas é isso, termina assim. E aí? Com essa fala maravilhosa. Eu acho que o lance da maturidade cristã, ela te leva a isso, né? Você habitar no caos, né? Você saber aprender a viver no caos, né? E a igreja de Jesus, ela é chamada para habitar no caos, né? Para viver, e esse caos ele começa de maneira ampla com a igreja, a gente entende de maneira ampla, mas ele começa nos nossos pequenos caos, né? A gente precisa saber habitar no nosso caos, viver com as incertezas. E o problema é que a gente nunca quer. Os ensinamentos mais profundos de Jesus é sobre incertezas, né? Ele fala, vocês estão se preocupando com amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Hoje é o dia que vocês têm. E no hoje a gente planeja, a gente vive, a gente aprende, a gente cresce. Agora vocês precisam aprender que o amanhã vocês não têm controle sobre isso. E toda busca humana, principalmente no século XXI, é por controle do futuro, por isso a ansiedade, né? Por isso a gente vive ansioso, a gente vive com medo. E por causa do medo, o medo gera ódio e gera essa suposta força, que na verdade é uma força sombria, que revida com maldade, né? Quando a gente se abstém, né? Que é a palavra que a gente recebe também, né? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que lança fora todo medo? Porque acalma o nosso coração. Tira a ansiedade e nos dá essa paz de viver no meio do caos, né? Com as incertezas, de existir nas incertezas. Então você vê que a figura do Benítez é uma figura pacífica. Ele não tá ansioso. Ele é inocência. Ele não tá nervoso em nenhuma cena dele. Ele não tá alterado em termos de... Como, tipo assim, até quando o cara chega pra cobrar ele uma postura de um segredo, né? Ele fala, eu tava esperando por você. Eu tava esperando que essa conversa acontecesse. E ele responde as perguntas muito... Aí você fala, nossa, ele tava bem certo, né? Na verdade, não. Na verdade, ele sabia das incertezas que ele tinha que habitar, onde ele tinha que habitar. E ele sabia da sua missão, sabia da responsabilidade. E ele nunca... Isso é também uma coisa muito maneira. Ele nunca tratou com mentira o que ele vivia. Ele sempre trouxe à luz, explicou. Tipo, sempre quando eu pude, eu trouxe isso. Falei com o Papa sobre o meu ministério, né? Sobre essa possibilidade. Então, isso é muito louco, cara. Isso pra mim é assim, é uma aula de maturidade cristã ali que a gente tem no personagem do Benítez, né? Eu vou falar isso. É uma palavra neologia, um relembramento, né? Uma recordação do que Jesus nos ensina sobre habitar no caos, né? Sobre habitar nas incertezas. Calma teu coração, tá tudo bem. Eu tô trabalhando. O que você precisa fazer é o hoje. Você precisa trabalhar no hoje. O resto você não tem controle. Acalma teu coração. Deixa que o meu amor lance fora o medo, para que você não haja a partir do medo e do ódio, mas haja a partir de um coração pacificado. Teve uma coisa que eu pensei bastante nesse trecho, foi a respeito de
quais são os critérios que a gente considera legítimos para uma pessoa poder servir ao Senhor, né? E em especial nessas posições que a gente considera hierarquicamente maiores, né? Os papas, padres, pastores, enfim. E aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive há pouco tempo com um pastor, né? Um pastor mais experiente, assim, tal, um ancião, né? E aí a gente estava conversando a respeito disso e conversando sobre uma pessoa específica. Que muitas pessoas credibilizavam essa pessoa específica por conta que ela não atingia alguns dos critérios lá que a gente compreende que são importantes para você ser um pastor. E aí eu ouvindo esse ancião sobre isso, ele me respondeu assim: olha, Lucas, essa pessoa da qual nós estamos falando é uma pessoa que em vida eu não conheço ninguém que vive mais o ministério a partir da graça do Senhor Jesus Cristo e de que é visivelmente, corporalmente, a encarnação do que nós entendemos como misericórdia e graça de Jesus, que não vive o seu ministério de forma alguma apoiado em seus próprios méritos, mas que diante de toda a igreja pode pregar, e toda palavra que sai da sua boca depende somente da misericórdia e da graça de Jesus e da cruz do Cristo. Eu não conheço ninguém em vida que representa a graça de Cristo como essa pessoa. E eu ouvindo isso, eu fiquei pensando assim, que muita gente vai interpretar que esse sujeito ele é incapaz ou indigno por causa da situação que vive. Esse ancião compreende que é isso que dignifica o ministério, porque a partir disso ele vive apenas por causa da cruz de Cristo e pelo sacrifício do Cristo. E que essa compreensão desse ancião remete não apenas o que de fato é a situação, mas revela a própria alma do ancião. E revela a própria alma de quem compreende essa pessoa como indigna. O que eu achei mais especial assim nesse final é que quando uma pessoa olha para essa situação e declara esse é um indigno, ela está falando da própria alma dela. Ela revela quem ela é. E quando o Papa que tinha ouvido esse sujeito, ele diz, não, permaneça firme, você é digno, o Senhor o fez assim, nós caminharemos juntos. Isso revela também a alma desse Papa que direcionou ele nesse caminho. Então, quando a gente se apressa muito a declarar a dignidade ou a indignidade do outro para servir a Cristo, é a nossa alma que está sendo exposta e revelada e que está sobre júdice, e não a vida do outro. Porque se Deus o chamou, ele está chamado. E diante de Deus ele tem paz de realizar qualquer que seja a vocação que Deus colocou diante dele. A ideia do filho, né, mais velho na parábola do filho pródigo, que quando acusa o filho de indigno de ir da festa, de estar de volta na casa do pai, ele está falando dele mesmo. Tanto é que a parábola termina com ele mesmo fora da do festa. Do lado de fora e o filho lá de dentro. E o filho lá de dentro, tipo assim, quem é o indigno, na verdade, é o que estava dentro, né? É isso. É o que torna ele indigno. Dito isso, a vergonha é não ter ganho melhor filme. Alô, academia! Alô, academia. Já nos roubaram o Oscar da Fernanda Torres e não ganhou. A academia tem um histórico ruim, né? De decisões, né? Segundo a Não nossa própria opinião. Não elegeram Segundo muito a gente bem. aqui nessa mesa, Segundo a nossa própria opinião de cinema, vasta e O profunda. cardeal do Morumbi, o cardeal de Campinas. Muito bem, meus queridos. Muito obrigado a vocês que nos ouviram. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rodrigo. E nos sigam nas redes sociais, canal Telescópio, sigam a Crentaços, @Crentaços. E a gente se vê no mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!